Vocês querem saber quais são as 10 características de uma mulher que é totalmente narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem após a vinheta. Quais são as 10 características de uma mulher narcisista? A primeira é que a mulher ela quer se sentir especial sempre. É normal a pessoa, ser totalmente competitiva, mas a mulher narcisista compete até demais, inclusive até entre os seus pares, né? Ela começa a competir, por exemplo, mediante as suas netas, até mesmo filhas, sobrinhas, primas e enteadas. Então ela sempre vê as outras como ameaça. E o seu fato, na verdade, a sua necessidade de se sentir especial, ela sempre será mais espalhafatosa, sempre mais exagerada no seu comportamento. É algo que sai totalmente do cunho do normal, né? O normal é aquilo que as pessoas falam sobre si, né, em uma conversa saudável. Mas a mulher narcisista, ela sempre procura estar em evidência. Então, para ela, ser especial é sempre estar em evidência, estar sobre as outras pessoas. Para ela não importa se essas pessoas são parentes próximos ou se são filhos. O que importa é o que ela tem que sentir sobre essas pessoas que a acompanham. Ela tem uma necessidade muito grande de ser uma espécie de farol, algo em que todos possam se espelhar nela e ela se sentir o quanto que ela é especial, o quanto que ela é uma pessoa verdadeira, o quanto que ela é uma pessoa valorosa. Então, com isso, ela tem essa mania, por exemplo, até mesmo, de subjugar a outra para se sentir especial. Não importando se é netas, filhas, sobrinhas, primas ou enteadas. O importante é o seu sentimento, né? Ou seja, o que importa é o que ela sente acerca de si mesma, mediante a visão do outro, não mediante a própria visão. Porque como o narcisista ele é carente do self, na verdade, vamos dizer assim, de identidade, o que importa é que os outros dizem sobre ela para que isso lhe possa lhe dar um sinal de importância, porque ele tem a necessidade de ser importante. A mulher narcisista ela tem a necessidade de ser importante, mas esse ser importante não é algo que importa dentro do campo totalmente afetivo, mas sim é aquilo que espalha, aquilo que transborda, é aquilo que está em evidência. Ela não consegue se ver, na verdade, como uma pessoa normal, né? Então, se os outros a verem como uma pessoa totalmente especial e verdadeira, aí sim ela vai dar vazão a esse sentimento. Mas interessante que esse sentimento é apenas momentâneo, porque ela sempre vai sentir a necessidade de ser especial a todo o momento. É como se fosse uma espécie de saco vazio. A segunda é que ela tem uma preocupação exagerada totalmente com a aparência, né? Ela gasta o que tem e o que não tem para impressionar, seja filhos, seja as filhas, seja a sobrinha ou seja as netas. Então ela sempre vai fazer o quê? Ela vai comprar a bolsa mais cara, o vestido mais caro, pode fazer até mesmo cirurgia plástica para poder, se sobressair às outras. Se a filha faz uma cirurgia, ela quer fazer uma cirurgia também. Se a filha compra uma bolsa, ela sempre vai querer comprar uma bolsa melhor, né? Porque ela tem essa necessidade não só de se sentir especial, mas esse sentir especial lhe dá uma sensação de superioridade. Então ela se preocupa muitas vezes com a aparência, em contraponto com a essência. O narcisista não tem esse caso de essência, porque eles sempre são vazios de si mesmos, são carentes de um determinado tipo de self, vamos dizer assim. A terceira característica é que ela sente ciúmes e inveja das outras amigas. Por quê? Porque o ciúme, olha, ele é uma espécie de insegurança, vê o outro como ameaça. Então, qual o sentimento que eu vou ter perante uma pessoa que me ameaça? Eu vou ficar enciumado de perder a atenção de um homem ou perder a atenção de uma mulher. Então, o ciúme é um estado passional, é um estado totalmente
patológico. Então, se você prestar atenção, o ciúme muitas vezes ele está ligado à paixão, porque a paixão, o ciúme é um estado de guerra, né? As pessoas muitas vezes se preocupam, na verdade, né, com o ciúme, falando que é uma atitude de zelo, né? Mas na visão do narcisista, não, porque ela é insegura e ela sempre vai fazer o quê? Sempre estar em evidência. Ou seja, se ela não estar em evidência, ela vai se sentir totalmente ressentida, porque ela quer estar no lugar da outra, que ela considera amiga. Interessante que a etimologia da palavra inveja veio do latim invidere, aquele que não se vê. Então, o invejoso ele sempre vai ver o outro como uma ameaça e ele sempre se vê como digno. Então, ele sempre sente que algo fora roubado dele, por mais que ele nunca fez algo por merecer. Apenas pela sensação de ter, a pessoa acredita que tem o desejo. Então, muitas vezes essa é a característica até mesmo de uma mulher, tanto como um homem, que tem um transtorno narcisista. O quarto ponto não muito interessante é que eles são muito sensíveis à crítica, né? Por exemplo, quando eles vão falar sobre alguém, ele sempre vai fazer para poder denegrir. Então ele vai fazer justificar o seu comportamento para com o outro. Ele vai justificar a sua atitude falando que é para o bem, mas não. É o que ela quer. Ela deseja ter mesmo a sua evidência sobre a outra pessoa, né? Porque ela não quer que a outra pessoa critique, ela quer ser o portador da crítica. Então é por isso que eles têm eles têm, vamos dizer assim, essa falsa identidade. Porque tudo que falam com eles se sentem totalmente desestruturados. Mas com isso ele sempre procura justificar, né? Quando alguém o critica, ele sempre vai procurar uma atitude que alguém a tomou para com ela há 10 ou 15 anos atrás, sempre justificando. O narcisista ele é uma espécie de disco arranhado, ele sempre arranha a mesma história, ele sempre repete a mesma história como uma forma de mímese, na verdade. Ele sempre vai repetindo, né? Até que a pessoa se canse da justificativa dela, né? Então ela nunca está errada, ela tem uma crença que ela está sempre certa, né? Na verdade, que tudo que ela faz é totalmente justificado. Então é por isso que quando você critica uma mulher que é narcisista, ela sempre vai redundar até um passado imemorial, né, que nem existe mais, e sempre vai justificar essa atitude que é totalmente pueril. A quinta é que ela vai usar o sexo como arma de manipulação. Ou seja, as mulheres narcisistas, tanto como os homens, eles são totalmente sedutores. Então ele sempre vai fazer o quê? Utilizar a chantagem, né, como forma de provocação e de insinuação. Interessante que eles se utilizam até mesmo né, de parentes mais próximos, tanto do marido ou quanto do namorado, né? Então ela começa a fazer o quê? Começa a jogar um jogo que é totalmente sensual para que ela possa receber a sua moeda de troca. O que seria essa moeda de troca? Seriam os bens materiais, porque a mulher narcisista ela não se preocupa com a emoção do homem, ela se preocupa somente com o bem-estar que o homem lhe proporciona, ou os bens que proporciona, que esse é o sexto ponto, que ela é totalmente materialista. Então por isso que ela se firma sempre nas coisas que ela possui, né? E não naquilo que ela é. Ela se firma não nos afetos que os outros dão para ela, porque para ela afeto não é nada, o afeto não dá lucro, o afeto não é uma forma de barganha. Por quê? Porque na mente do narcisista tudo é uma espécie de jogo, né? Uma espécie de jogo de xadrez. Eles sempre estão antecipados, né? Antes para poder receber o seu prêmio. O seu prêmio é sempre ter algo em troca, né? Algo ou algum bem. Muitas vezes a mulher materialista, ela pega, a mulher narcisista, na verdade, o prêmio de consolação dela, muitas vezes, não é nem o afeto do homem, mas sim do bem e do conforto que esse homem possa lhe dar, né? Por quê? Porque ela não tem um afeto pelo homem, ela tem afeto pelo bem e pelo conforto que o homem possui a ela. Então é muito fácil para a mulher até mesmo trair o homem, porque ela não tem nenhum afeto por ele.
interessante também, que é o sétimo aspecto, que ela sempre vai utilizar, né, a punição como forma de manipulação. Então, ou seja, a mulher, quando ela é narcisista, ela sempre vai usar o silêncio. Se ela não usa a chantagem, que é uma forma de manipulação, tanto pode ser sexual ou então uma chantagem emocional, ela sempre vai utilizar também do silêncio como uma forma de manipulação, para que o outro possa vir e agradar ela. Você vê que ela tem uma necessidade constante de ser agradada, né? De ser ovacionada, né? Então, ela tem uma necessidade de bajulação muito grande. E uma das características também não menos importante, que é o oitavo, né? Ela não respeita o limite dos outros. A mãe, quando ela é narcisista, ela não respeita o espaço dos filhos e das filhas, porque pelo fato dela ter criado filho, ela vê os filhos como uma extensão dela. O menino ela vê como uma extensão e a menina também. Mas a criança, quando ela cresce, o que ela vai fazer? Ela vai estar desenvolvendo a sua própria individualidade e autonomia. Então a mãe narcisista vê isso como totalmente uma afronta a ela. Então ela sempre vai fazer o quê? Afrontar o espaço da filha, afrontar as escolhas da filha, né? A despersonalizando, colocando as vontades dela sobre a filha, né? Porque o narcisista ele projeta nos filhos uma frustração que é inteiramente sua. Então, cabe aos filhos realizar o sonho de uma mãe que é totalmente narcisista. Se os filhos não realizam esse sonho, eles são estritamente culpados, né, pela tristeza da mãe. Então, com isso, por exemplo, ela começa a fazer um jogo mental. Esse jogo mental é o nono ponto, que elas são extremamente dramáticas. Ela exagera em tudo que faz. As suas histórias são as melhores, né? Os seus contos amorosos são incríveis, as suas viagens, né, são indescritíveis. Então, a mulher narcisista ela é dramática em dois aspectos. No cunho emocional, porque tudo para ela é um jogo de chantagem, na verdade, emocional. Se o homem não faz aquilo que ela deseja, ela começa a ter uma atitude totalmente pueril, ou então ela começa a jogar na cara do homem aquilo que ele não fez para ela. E ela também faz isso com o filho, né? Ela exagera tanto com o filho também. O filho pode agradar a ela, mas ela sempre vai falar que o filho nunca fez nada para ela. E também temos o último aspecto, que ela trabalha numa forma de triangulação. Ela tem o costume de colocar as pessoas umas com as outras, né? Para fazer todo mundo lutar entre filhos, parentes e irmãos. Porque ela tem a necessidade de estar no centro das atenções. Ela cria o problema, se afasta do problema e contempla as pessoas lutando, e isso lhe dá um certo prazer, na verdade, né? Uma certa forma de que ela importa na vida dos outros, não importando aquilo que ele faz. Interessante que o narcisista não tem o conceito de bem e de mal. Eles não são empáticos. O que importa não é que os outros sentem, mas sim o que eles sentem acerca dos outros. Por isso que o seu universo é totalmente manipulatório. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, acesse os comentários, né, e se inscrevam no nosso canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.